Coletiva do treinador Cuca ao vivo. Acesse o nosso QR Code para você chegar no nosso blog JB Esportes Arena. Todo mundo tá questionando por que o Scarpa saiu daquele momento do jogo. Qual foi a sua ideia naquela oportunidade depois do Galo já ter sofrido os 2 gols? Boa noite. Boa noite. Começar pelo fim. O Scarpa saiu porque nós pusemos um armador em lugar dele que tem mais chegada na área, que ele estava muito fora da área e a gente precisava ter uma companhia mais perto do Hulk, e foi assim que nós vencemos o Bragantino, se não me engano, com a entrada do René. Então saiu um meio armador e entrou um ponta de lança. Não vejo nada de anormal nisso e não vejo que o jogador estava tão bem na partida assim. Se tivesse tão bem não tinha saído. Então é uma coisa muito lógica. O jogo, eu penso que o primeiro tempo nosso foi muito bom. Nós poderíamos ter saído na frente, criamos oportunidades para fazer o gol e pecamos mais uma vez nas finalizações. Um jogo bastante intenso, muito corrido, lá e cá. Nós tivemos mais posse de bola no total, mais finalizações, mas não fomos efetivos e não fizemos o gol. E nesse tipo de jogo é o que faz a diferença. O Cruzeiro, numa bola despretensiosa, muito despretensiosa, de fora da área, um gol atípico, né? De zagueiro, fez um golaço e aí muda todo o jogo, o contexto vira outro. Cuca, boa noite, Leandro Colombo de Tempo Esportes. É a terceira derrota, Cuca, do Atlético em mata-mata em casa. Aonde está o incômodo do Atlético em jogar diante da sua própria torcida? Obrigado. Sim, e em 5 jogos, são 4 derrotas que a gente tem em casa, né? Se a gente puser mais o jogo do Grêmio aí também. Então, o que acontecia no passado, ao contrário, que a gente era praticamente imbatível em casa, hoje a gente está muito atrás. Nisso não tem como você vir aqui e explicar o que é que está acontecendo. Tem que trabalhar para buscar soluções, né? Mais uma vez a bola parada, a gente toma mais um gol igual ao que o gol que tomou do Grêmio. E não é por falta de treinamento. Ô Cuca, boa noite, Igor Assunção da 98 FM. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a projeção, porque muito preocupa o torcedor sobre o time não estar jogando bem. Jogadores-chave desse elenco talvez estejam no pior momento deles com a camisa do Atlético, e o torcedor não vislumbra uma melhora, principalmente para conseguir uma virada no Mineirão, ou até mesmo uma classificação na Copa Sul-Americana e uma melhor qualificação no Campeonato Brasileiro. Como trabalhar esse momento ruim tático e especialmente técnico de alguns jogadores que são importantíssimos pro elenco atleticano? Sim, eu entendo a tua pergunta, eu concordo com você. A gente tem que ser realista, a gente não está jogando o que pode. A gente pode jogar muito mais, tem jogadores importantíssimos que podem jogar muito mais, e nós não estamos conseguindo tirar essa essência de cada um, né? Não é por falta de trabalho, não é por falta de dedicação também dos jogadores, simplesmente o que não está acontecendo. Cuca, João Vitor da JTV. Eu queria saber do senhor se o senhor se sente talvez lesado quando o senhor pede um zagueiro e um volante titular, não viu nenhum cheiro deles até agora, e acaba que com o elenco que a gente tem hoje, após essa derrota amarga pro nosso rival dentro de casa, a gente acaba olhando pro banco, olhando pro nosso elenco e pensando o que fazer, né? Obrigado. Não me sinto lesado, não. Eu sou fiel a quem trabalha comigo, o que eu tenho que falar eu falo com eles, e infelizmente a gente não conseguiu vencer, né? Hoje as coisas poderiam ter saído melhor pelo que a gente jogou no primeiro tempo. Depois a gente tem que abrir o time, eu arrisco, tiro o Franco para ter mais armação com o Igor, junto com o Renier, para ter os atacantes, né? A gente viu que o Dudu deu uma cansada, o Coelho também, repusemos com força, mas não foi suficiente. Depois a equipe deu uma bagunçada, o que acontece, né? Depois de tomar o segundo gol, se dá uma desorganizada, a gente até põe o zagueiro para a área para tentar numa jogada aérea ter uma oportunidade melhor, mas aí o jogo já tinha fugido do nosso controle. Boa noite, Cuca. Guilherme Gonçalves da FAN FM.
você sabe muito bem, melhor do que a gente, que o eu acredito é um mantra dentro do Atlético. Você já viveu momentos como esse. Hoje a torcida não chegou a cantar, mas certamente vive essa fé de uma reversão. Como você enxerga essas razões práticas até para acreditar numa remontada do Galo no próximo jogo? Tem que acreditar, lógico. Tem jogo, tudo é possível. Da mesma forma que você perdeu aqui, você pode no jogo da volta lá fazer o placar. Lógico que é muito difícil, porque o Cruzeiro hoje ele vive um grande momento, as coisas estão dando tudo certo para eles, incrível. O primeiro gol é um gol muito atípico, né? E eles estão vivendo, acho que o melhor momento do que o nosso. Isso é óbvio, é notório. Já tem uma equipe encaixada, já tem um sistema adequado, né? Ganhou tempo em relação a nós por não estar em tantas competições, não ter um desgaste, ainda que a gente tenha poupado o time no último domingo com São Paulo, não foi o suficiente para hoje a gente vencer. Cuca, boa noite, Guilherme Frossar. Eu te perguntei na coletiva pós-Grêmio, né, sobre os 8 meses de trabalho, a falta de padrão do time, e nesse momento o Atlético é o pior time do brasileiro pós-mundial, tá na lanterna nessa classificação hipotética, perde 2-0 em casa hoje aqui, e a janela fecha daqui a pouco no dia 2, então ao que tudo indica não vão chegar mais reforços, o time é esse. No que você se apega para acreditar na continuidade do trabalho e o que você diz pro torcedor que nesse momento acha que a ruptura é o melhor caminho? É muito difícil hoje você vir falar alguma coisa positiva pro torcedor em cima de uma derrota num clássico tão importante como era esse de hoje. A festa que eles fizeram hoje foi absurda, foi muito bonita. Ontem também o incentivo o tempo inteiro, não tem queixa nenhuma a fazer do torcedor, pelo contrário, só agradecimentos, mas não andou, infelizmente o resultado não veio e a gente tem que saber administrar sem achar culpados, né? No caso dos jogadores, o culpado maior é o treinador. Cuca, Eduardo Guerra do Hoje Tem Galo. O primeiro tempo a gente pode comparar com aqueles 20 minutos que jogaram muito bem contra o Grêmio, e o segundo tempo acho que a gente voltou a jogar como Galo nesses últimos 8 meses aí. E o gol do Cruzeiro não acho que foi um acaso, tem um buraco na frente da área do Atlético ali que vive tomando esses chutes. E o segundo gol, a bola aérea, que o Atlético tem um defeito assim que não consegue sanar. Nós estamos 12º do brasileiro. Eu quero saber assim, quando que o Atlético vai apresentar uma sequência de um bom futebol? O Atlético do segundo tempo é o Atlético de 2025, um Atlético mal, muito mal. O primeiro gol ele destoa todo o jogo, né? Daí o adversário fica mais à vontade no jogo, você tem que se expor mais. Eu não vi assim grandes buracos, né? Você tem que se expor, é natural, do jeito que a gente estava jogando. A gente tem que arriscar. O Alexander ficou de primeiro junto com o Igor e com o Renier, mais 3 atacantes, o time um pouco cansado, que é natural também pelo desgaste da partida, e não foi o suficiente. Lógico, deu uma desequilibrada, não foi organizado como foi no primeiro tempo, mas muito em função do gol que tomou. Cuca, boa noite, Max Lopes do Bate-Fundo Esportivo. Eu acompanho seu trabalho há muito tempo. Você é o treinador mais vencedor da história do Galo, isso ninguém tira de você. Até por acompanhá-lo bem, desde a derrota para o Grêmio, tenho te achado um pouco abatido, um pouco, talvez pode ser preocupação, talvez pode ser insatisfação. Eu queria saber como que está você emocionalmente, até mesmo para a sequência do trabalho. Obrigado. Eu estou um pouco abatido, estou com um problema no ombro, amanhã faço a cirurgia às 6 da manhã, então isso tem me incomodado muito, até para dormir, para me movimentar. Eu acho que esse abatimento também passa por isso, né? Não estou conseguindo fazer a prática do jogo do jeito que eu jogo, do treino do jeito que eu gosto, em função desse rompimento do manguito, mas amanhã com a operação, Deus queira que melhore. Cuca, boa noite, Nath da ESPN. Ali na saída do campo, teve um princípio de confusão, uma gritaria entre o staff do Cruzeiro e o staff do Galo. A gente conseguia ouvir a gente que estava esperando para entrar,
gritos de ainda não acabou. Primeiro, o que aconteceu ali? E segundo, como mostrar para o torcedor que realmente ainda não acabou, apesar desse placar aqui hoje? Não, o que aconteceu é que o pessoal estava comemorando ali com um grito de Cruzeiro. Eu falei para tomarem cuidado, que já tinham parabéns pela vitória, mas que tomasse cuidado porque aquilo podia desandar, não precisavam comemorar ali. Foi em cima disso que foi falado para alguns deles, mas nada de anormal. Boa noite, Cuca. Aqui, Lucas Bretas, do site No Ataque do Jornal Estado de Minas. Boa recuperação da situação aí no ombro. Queria te perguntar, insistir na questão do desempenho e saber quais problemas você tem identificado taticamente no Atlético hoje e como na prática corrigir isso no dia a dia. O que o treinador pode fazer na cidade do Galo para resolver esses problemas e o time voltar a apresentar o desempenho que agradou a torcida no início do ano, mas desde então... Olha... Taticamente, o que a gente tenta? Hoje eu tentei com uma dupla de ataque, que era o Coelho e o Hulk. Eu acho que estava tão bem no começo, nós tivemos oportunidades de sair em velocidade, principalmente pelo lado direito nosso, em cima da defesa do Cruzeiro, tivemos essas oportunidades. Depois passamos o Coelho para fora com o Scarpa fazendo o meia, depois pusemos 2 meias com o Igor e o Renier, né, com 2 pontas, o Biel e o Rony. Tudo que taticamente a gente pode mexer foi mexido, né? Lógico que às vezes o time melhora, às vezes piora com as trocas, mas muito em função do resultado também. Se nós continuássemos com o time do jeito que estava, quando estava 1-0, eu não sentia que a gente estava criando oportunidades para poder empatar. Então eu precisava fazer algo mais, pôr o time mais para frente, e fizemos, mas ainda não foi o suficiente. E eu concordo com você que o time pode jogar mais do que está jogando, sim. Cuca, boa noite. Thiago, do canal Thiago de Araújo. Historicamente, nas suas passagens no Galo, esse placar de 2-0, ele já foi icônico, né? Você conseguiu reverter algumas vezes. Eu queria saber de você, se você tem confiança na reversão no jogo de volta e qual caminho adotar para que o Atlético possa reverter esse resultado. Agora falta o jogo do Vitória, daí tem uma parada aí de 10, 11 dias. E é uma parada boa para se treinar, recuperar jogadores que estão lesionados e ter a equipe mais forte ainda para o jogo da volta. Tudo é possível no futebol. Boa noite, Cuca, tudo bem? Lucas Brandão, da Rádio 89 Maravilha. O Atlético foi muito bem no primeiro tempo, com muitas oportunidades, como você falou. Você acha que o principal problema do Atlético hoje foi realmente essa falta de efetividade, ou você vê um problema maior que o Atlético teve hoje? Eu acho que a gente poderia algumas peças ter rendido mais. Não é crítica, isso acontece. Poderíamos ter rendido mais, não rendemos, mas criamos o suficiente para fazer 1 gol ou 2 no primeiro tempo e não fizemos. E se você faz 1 gol ou 2 no primeiro tempo, vira outro jogo. Aí ele passa a ser um jogo à tua afeição, como ficou a afeição do Cruzeiro. O Cruzeiro no segundo tempo teve, eu acho que 3 oportunidades e fez 2 gols. Cuca, boa noite, Marco Geves do canal Bica Galo. Algumas coletivas atrás você disse que em 8 meses de trabalho não tinha encontrado um padrão tático, não tinha encontrado ainda um time titular. Desde então, no pós-Copa do Mundo de Clubes, o Atlético tem pouco mais de 22% de aproveitamento, é marcado por atuações inconsistentes nos tempos. Sempre a gente imagina, quando o time está jogando bem no primeiro, o segundo vai dar uma caída. Se o primeiro tempo não foi tão bom, no segundo vai dar uma melhorada. Essa é a tônica de hoje do torcedor, das redes sociais, da imprensa mineira. E eu queria saber, diante desse prazo, né, desse tempo que você tem dentro do Atlético, nesses 8 meses de trabalho, qual é o prazo que você tem ou que você colocaria, que você pensa factível para poder de fato dar uma resposta para o torcedor, dar uma resposta em relação à estrutura que você tem hoje nas mãos? Eu não tenho um prazo para te dizer. Eu falo para você que eu faço o meu melhor. Tudo que eu posso, tudo que eu consigo, eu ponho em prática, eu faço o meu melhor. Eu não tenho um prazo e nem uma certeza de que as coisas vão melhorar. Eu tenho vontade de trabalhar e fazer com que as coisas melhorem. Cuca, boa noite. Betinho Marques aqui do Portal Fala Galo. Queria te fazer uma pergunta sobre algo que a gente já tem falado recentemente, do gol que o Atlético tomou contra o Grêmio, que se repetiu hoje, o mesmo lance de escanteio contra o Cruzeiro. E aí sobre uma questão de não normalizar a derrota. O Atlético enfrentou o Cruzeiro num clássico aqui. Como que os atletas estão conectando-se com você? Porque
em um dado momento parece que o time toma um gol, desorganiza e parece que essa coesão se vai embora. O Atlético, como você pensa o Atlético normalizar? Porque vai enfrentar o Vitória no final de semana e fica esse sentimento de que o Atlético está normalizando, está tudo tranquilo quando o Atlético perde para o Cruzeiro no Clássico, fazendo 2 anos de arena aqui em Belo Horizonte. Tá certo, você tá certo. Nós estamos tomando gol de bola aérea mais uma vez. O gol igual que foi do Grêmio. Ganha a primeira bola e a segunda, o rebote dentro da área, acaba tomando o gol. Também são fatalidades, porque a bola pode cair pro pé do teu jogador. Ali dentro da área, quem participa da segunda bola, ele tem que ter uma intuição. Ele tem que ter aquela intuição de onde a bola vai cair e ter esse posicionamento para cortar. E ter a atitude de participar da jogada. E nós não tivemos na bola do Grêmio e tampouco na bola de hoje. Então, todas as críticas que tiverem que ser feitas hoje, vocês estão com toda a razão e toda a condição de fazer, porque infelizmente não era o que a gente queria. Só um detalhe, você percebe indignação dos atletas, a coesão, assim, o Atlético perdeu pro Cruzeiro hoje, jogando um futebol que estava até legal no primeiro tempo, e depois toma um gol e se vai tudo, aí começa a não dar seta pro outro mas é um perfil de cada um, né? Cada um sofre de um jeito, né? Tem jogador que se rebelia, tem outros que não, e a gente tem que respeitar isso, é de cada um, mas pode ter certeza que ninguém está contente, eles estão bastante abatidos, né? Não é o suficiente, mas dignidade eles têm, pode ter certeza. Cuca, boa noite, Marcos Fernandes da Rádio Itabira. Você hoje e em outras coletivas cita várias vezes que o Atlético pode mais, pode jogar mais, pode jogar melhor, e a pergunta que eu te faço é: pode como? Onde o Atlético tem que melhorar? Porque você acabou de citar na sua última resposta que hoje pode questionar o resultado, etc. Mas não é só hoje, o Atlético não vem desempenhando já há bastante jogos. Então pode aonde? Pode como? Eu não entendi. Como o Atlético pode desempenhar melhor? Onde você acha que está falhando? Hoje tiveram peças que não renderam o que podem, né? A gente não precisa nominar, mas eles jogam muito mais do que jogaram, né? E aí cabe ao treinador tirar o máximo de cada um deles, né? E eu tenho que melhorar nesse aspecto para poder tirar o máximo de cada um deles. Obrigado.